Bom dia, plateia. Hoje, sábado, 16 de agosto de 2025. Quero desejar a todos vocês um final de semana cheio de luz e paz. Se você está arrumando para ir para a praia, ou se você já está na praia, ou se você, foi para a praia desde sexta-feira. Que delícia! Eu hoje ia para o Vale do Sossego, mas acordei não, tava assim, aquele sono que parece que você tá dopada, sem conseguir acordar, tipo isso. E eu não fui para a roça. Eu queria ir para a roça porque queria balançar na rede, olhar os pássaros, ter um contato com a natureza, que isso é tão calmante para mim, é um calmante delicioso. Mas não fui. Aí quando eu dei uma espertada, minha cabeça tava queimando, sabe aquela dor, parecendo dor de ressaca? Deixa eu pegar aqui um paninho. Parecendo dor de ressaca, gente. Dor de cabeça daquelas de ressaca. Eu sei que quem não teve não vai saber, mas é uma dor que queima assim e a boca amarga ao mesmo tempo. Vixe, acordei dessa maneira. Claro que não era ressaca, né? São problemas, deve ser do fígado e do rim, que tudo provoca esses mal-estar, um enjoo danado. Aí eu não acordei, me acordaram, né, pra comprar a cachaça. Mas eu só queria acordar lá para um meio-dia. Aí 9 e pouco o pessoal apareceu para comprar cachaça. E aí o que eu teve que levantar com a cabeça doendo mesmo. Daí esperta, né? Daí você não tem mais vontade de voltar pra cama, você vai olhar os animais, a sujeira que eles fizeram, você vai cuidar, fiz um café, continuo batendo aqueles paninhos de prato que parece que eu vou passar o resto do ano batendo eles para eles desencardir. Mas daí a minha irmã trouxe um sabão caseiro feito em casa que é excelente. Minha irmã Cissa faz, Sandra também faz. E aí ela trouxe um pedaço pra mim. E é o que tá dando jeito pra dar uma clareada nos meus panos, né? Porque esse aqui dá pra mostrar a vocês, né? Que é início de carreira dele. Dá pra mostrar. Deus te abençoe. Esse pano de prato foi o que ganhei da minha amiga Lucineide. Quero até agradecer a ela. Que Deus abençoe ela. Ilumine. Eu ganho muito pano de prato, glória a Deus, viu? As pessoas me dão, glória a Deus. E, aliás, eu ganho muita coisa. Deus é bom o tempo todo. E eu quero agradecer essas pessoas que são, que faz esse tipo de mimo, de carinho. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, cada um de vocês. A minha cunhada me deu uma planta, eu ainda não fui buscar, mas eu tô feliz por isso. Até uma planta que a gente ganha, nossa, né? Viva, linda, maravilhosa. Sabe aquelas plantas de gente chique? Ganhei uma, só faltei buscar. Quando eu for buscar, eu filmo pra vocês e contar a história. Bom, eu falei assim, hoje não vou fazer vídeo não. Tô fazendo uns vídeos longos demais e cansativo. Pra mim não, viu, gente? Eu passaria aqui 24 horas conversando com vocês, puxando assunto. Mas as pessoas, né? Ninguém mais tem saco pra ver. Ainda mais depois que fizeram esses negocinhos desse TikTok, de não sei o quê. Esses videozinhos curtos. Aí ninguém quer assistir mais. Lalu tomando café, né? E contando história. Ninguém quer assistir mais. Tá assim, ó. Não tô com ninguém, Anthony tá ali, né? Ainda vou dar café pro Anthony daqui a pouco. Mas eu botei aqui um mamãozinho pra meu cérebro ficar feliz, mas, mulher, botei só pra encenar, porque ó, com o que eu tô agarrada? Com um pãozinho dormido, já viu falar nisso? É um pãozinho de anteontem, porque é melhor. Dizem, não sei se vocês respondem aí, se é verdade que o pão de outro dia é menos prejudicial.
só as nutricionistas, né, para responder isso. Mas o pessoal fala, não sei se é mito ou se é verdade, né? Não sei. Verdade ou mito que o pão dormido faz menos mal. E aí eu tô com... Não é puro de tudo não, gente. Tem um requeijão cremoso. Desse que eu botei. E a xícara de coração preto. Hoje não é o coração vermelho, não. Mas saibam que é um coração feliz, viu? Botei a preta porque é pequenininha, bonitinha, ó. E eu quero hoje falar sobre muitas coisas. E uma delas é sobre você conseguir ficar em um lugar que as pessoas te olham atravessado, que as pessoas têm um pé atrás com você, que as pessoas, sei lá, que as pessoas, sei lá mesmo, viu, gente? Mas que as pessoas te emitem uma energia diferente, você sente. E eu não estou falando só de energia de dentro de casa, nem do coleguinha da faculdade. Eu não tô falando do coleguinha de trabalho. Eu tô falando de pessoas que emitem uma energia diferente. E você sabia que tem lugares, inclusive aqui nas redes sociais, que as pessoas emitem essa energia e eu sinto. Esses canais que as pessoas não vivem muito fazendo muito curso, querendo sempre a qualquer custo encher o bolso deles. Esses canais simples que só quer que você escute eles, só quer que você interaja, né? Que você tenha engajamento, por exemplo, assim, que as pessoas consigam parar para te ouvir. O que essa sonhadora tá ali babuceando, né? Falando, querendo falar. E tem muitos canais que eu, às vezes eu curei alguma mágoa que estava dentro do meu coração, eu curei através de conhecer aquela pessoa. Talvez eu não siga ela assiduamente, assim, todos os dias eu quero ver o canal dela, quero ver o que ela... Não, acontece. E até porque depois, quando você assiste uma vez, normalmente o YouTube fica te enviando, né? Te mandando. E alguns canais têm me passado energia maravilhosa. Pessoas do tipo, elas resgatam um pensamento que existe, que todos nós temos uma consciência de Deus, uma consciência de cura, uma consciência de fé, mas ela fica lá atrás, quieta, como se você duvidasse de você, como você duvidasse do seu poder de fé, como se você duvidasse do seu poder de curar alguém, sim, com a palavra boa. Talvez a pessoa está desesperançado, está assim caído, desanimado. Você chega e diz, olha, você está muito bonita, muito linda. E você tem uma luz maravilhosa. Deus está agindo na tua vida. Esse problema teu não é para sempre. Logo, logo você está sorrindo. Você vai estar bem, isso vai estar resolvido. Isso, gente, é melhor do que você chegar com um presente, é melhor do que você chegar com alguma coisa material e dar para a pessoa.
muitas vezes uma palavra assim de amor, uma palavra. É como se você dissesse assim: eu tô com você, eu acredito em você. É como se você dissesse, gente, parece louco. Eu ia até dar uma pausa, parece louco, mas eu tive a sensação que quando, eu não sei se vocês perceberam que eu olhei aqui pro lado. Deixa eu mostrar pra vocês como é. Aqui é a cozinha, aí aqui tem um lugar que vem da sala. Eu tive a sensação, juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, que uma pessoa botou o rosto ali. Eu não estou sozinha, né? O meu neto está dormindo, mas ele está dormindo. E por a idade de Anthony, ele era muito brincalhão, ele fazia isso mesmo. Às vezes eu tava fazendo um vídeo, ele chegava, muito engraçado, botava o rosto aqui em cima, que é uma parede, ou ali, fazia graça. E eu tive a sensação que alguém botou o rosto ali, por isso que eu dei uma olhada, até mudei o papo, não foi? Uma sensação que alguém botou o rosto e tirou rapidamente. Eu olhei, tive a sensação mesmo, chega a mexer com o meu coração. Bom, e eu tô falando de energia, né? As energias existem, são visíveis e são... Quando elas não são visíveis aos olhos, elas são sentidas. Agora foi visível aos olhos. Esse rosto que botou ali, tirou rápido. Foi aos meus olhos. E não foi gente normal, porque Antônio tá dormindo e eu não tô com ninguém dentro de casa. Enfim, deixa eu continuar. Essas coisas me acontecem, viu? Eu não falo muito porque dá uma sensação que você tá tendo... As pessoas dizem assim, ela tá tendo... Como é que diz, gente? Quando as pessoas tá tendo visão, na forma científica de falar, diz que tá tendo... Ai, meu Deus... Que você entra em transe e tá tendo delírios, mas eu tô aqui conversando com vocês, aparentemente tô maravilhosamente bem. De repente, sensação que alguém botou o rosto ali, se vocês voltarem ao vídeo, vocês verem que eu não quis falar, né, mas acho que a sensação foi tão forte que eu falei. Bom, mas eu tô falando de energia, de como você com uma palavra, com um olhar... com um agrado à pessoa, como você pode levantar uma pessoa e até salvar alguém que está se precipitando a desistir dessa maravilhosa vida, né? Dessas coisas maravilhosas que o Senhor nos mostra. Porque eu vou dizer a vocês que tem dias que a vida, por mais maravilhosa que ela seja, ela amarga. Ela fica sombria, fica... Então, no dia que tiver assim, não é bom que chegue um irmão e levanta teu astral, que acenda uma luz ali naquela situação escura? Não é bom que um irmão te dê a mão e diz, ó, nós vamos rir muito ainda de muitas situações e pede para você ser forte, que essa situação é só um obstáculozinho que você vai atravessar? Então é sobre essas energias que eu digo. E tem muita gente que quer lhe ver caído, não sei por qual razão. Tem muita gente assim, infelizmente tem. Tem gente que tá ganhando seu salário bonitinho, arrumadinho, maravilhoso, que o Senhor abençoou. Mas ela tá com raiva porque você ganha um salário também. Ela tá com raiva porque você tem um emprego também. Ela tem, mas ela quer que você não tenha. É visível isso na cara das pessoas maldosas. E é triste. É uma triste realidade. Como é que o ser humano tem? Né? Porque a gente pensa assim, se não tivesse, queria me tirar ou me derrubar, ou porque quer o meu trabalho. Mas não, ela tem. Tá seguro o trabalho dela, mas ela tá perturbando dos outros, tá achando que aquela pessoa tem demais, tá achando que aquela pessoa não tem que ter aquele. E vive de fuxico, e vive de fofoca, e vive de levar e trazer.
e leva, porque trazer para mim não traz mais, sabe? Quando vier com esbarra lá, fica lá. Fica com teu lixo para lá. Eu quero só energia boa, amém? E faça isso na sua vida. Você tem o direito de não aceitar energia podre, nojenta, preta, imunda. Aceite só bênção. Você pode fazer isso. Determine. Pessoas que vêm com leve trás, botando você para viver triste. Essas pessoas não precisam estar na sua vida, não. Não precisam. Você não carece delas. Quando você começar a fazer uma faxina em volta de você, com pessoas que pensam como você, que tem que dar um bom dia de verdade. Se você não está afim de dar bom dia, não dê não. Agora um bom dia com falsidade, guarde para você. E aprenda, nós devemos aprender que nem todo mundo quer o nosso bem, que nem todo mundo compreende a nossa história, nosso sofrimento, nossas causas. Pelo contrário, tem pessoas que riem, que dizem que é isso mesmo que a gente merece, toma coisa boa. Infelizmente, existem as pessoas dessa energia. E quando eu falei que lugares também têm energia, tem gente que diz assim, olha que louca, ela pirou de vez. Tem lugar que tem uma energia tão gostosa, mas tão boa que você se sente, parece que você vem com um peso quando você entra nele e você sente que tudo passou o cansaço, passou a confusão mental, passou os medos e você ali se sente tranquilo, se sente como se você estivesse ali fazendo uma massagem na sua alma, no seu espírito e até mesmo seus ossos relaxam, se é que podem se relaxarem. E também tem ambiente terrível que você vai, você se sente mal, você se sente pesada, angustiada. Eu não sei se você já fez, já participou de algumas coisas assim, que você vai em ambientes que é tão pesado que você volta e passa uma semana ou duas sentindo dores no corpo, dor de cabeça, mal-estar. E demora de desintoxicar aquela situação, aquela energia, porque você absorve a ruim e a sua boa, ela sai, né? É como se uma entrasse e outra saísse. É tipo isso. Por isso que você não pode demorar onde você se sentir angustiada. Você não pode demorar onde você se sentir oprimida, né? Não demore. Chame por Deus que Deus te tira de lá. Eu falei para vocês que eu estava me sentindo assim oprimida no último trabalho e eu tava me sentindo oprimida, imprensada, sem vida. Mas mesmo assim eu fazia meus vídeos com vocês e eu dizia que estava tudo bem, mas acho que percebi até aqui na testa da gente, não engana ninguém. Ver que você vive assim com um semblante caído, com a cara meia enrugada, sabe? Mas você ali tentando disfarçar. E eu estava mesmo. Só que eu não sabia para quem apelar para mudar aquela situação. As pessoas que eu pensava que eu podia contar estavam tudo pisando, tudo me maltratando, tudo desfazendo de mim, tudo estranha, sabe? Eu não sei que pressão foi aquela. Eu não entendo, mas eu passei. E aí eu fiquei assim, eu chegava em casa, tudo bem, conversava com minha família, tudo bem, mas no travesseiro, gente, eu chorava tanto, era lágrimas grossas. E eu dizia, oh Deus, eu não sei para quem apelar. Porque as pessoas em que eu confiei que eu poderia apelar são as pessoas que estão me apedrejando de certa forma. Aí eu chorava. Daí o agir de Deus foi tão assim rápido, eu achei. Demorou uns meses, mas quando eu tava ficando mesmo sem um pingo de energia a mais, sem força, o Senhor veio e disse, tá na hora. Tá na hora de você
renovar suas energias. E aí veio boas energias. Mas não se engane que em todo lugar tem energia negativa. Você só tem que ter aquele, sabe aquele senso, um sensorzinho, alguma coisa que capta. Quando você captar que aquela energia é meia, como é que se diz, duvidosa, é melhor que você fique mais atenta, mais afastada, né? Você ore muito. Se tem uma coisa que quebra energia ruim, é orar, é falar com Deus, é pedir o socorro de Deus. Eu digo porque não conto para vocês algum dia que Deus me deixou envergonhada por eu pedir a Ele, implorar para Ele me tirar de uma energia negativa. E Ele não me deixou. Às vezes demorou. Já tive assim, tipo, uma amizade abusiva, uma coisa assim tóxica, sabe? Ou amizade, ou algum envolvimento de grupo, de alguma coisa muito tóxico, e eu, sem saber por onde sair, eu clamava o Senhor, demorou um pouquinho para eu sair daquela situação tóxica. Claro que demora, não é assim, gente, não é assim. Se você deixar a energia ruim entrar em você, não pense que é num passe de mágica, é muita oração, é muita... sabe, é abrir muito a Bíblia, é ler, é refletir mesmo na palavra do Senhor e clamar para Ele quebrar as energias negativas, porque eu vou te dizer que tem umas que, pelo amor de Deus, elas demoram de sair da vida da gente. Parece que é uma eternidade que não vai sair, mas sai. Juro para vocês que toda vez, por mais demorado, por mais sofrido, e o pior de tudo, que tem umas energias que eu vou contar para vocês, que elas vêm assim em forma de amor disfarçado, de carinho, de cuidado, de ajuda. E você se engana de certa forma, você engana seu entendimento, sua percepção de ver que ali é ruim, que é mal. Eu digo isso porque desde a infância a gente passa por isso. São pessoas que a família da gente confia demais, todo mundo confia. Como eu vou falar que esse cara faz isso comigo, ou apronta, ou é esse, ou é aquele, se ele é fingido? Então, isso vem desde a infância, observando essas energias terríveis. E quando ela está plantada entre nós, e você não tem o poder de sumir, de sair daquele ambiente, realmente tem que chorar muito no travesseiro e acreditar muito no Senhor para Ele te tirar daquela situação. Porque eu já vivi situações horrorosas. Às vezes me senti tão corrompida, tão destruída, que às vezes eu não tinha mais força para pedir o socorro. Mas daí Deus mandava anjos para orar comigo, para pedir comigo, para acreditar em Deus. E aí Deus sempre me valeu. E deixa eu falar para vocês sobre esse negócio de as pessoas pensar que você tem delírio. Não se importe com isso, não. Não se importe. Seja forte. O delírio, muitas vezes, para quem pensa que a gente tem delírio, é porque eles não têm o mesmo entendimento do nosso patamar de espiritualidade. Eles não têm noção sequer das viagens que já fizemos nessa própria dimensão, mas Deus já nos permitiu fazer viagens espirituais que, se a gente contar, as pessoas vão botar a gente em camisa de força. Tem coisa que eu não conto, não. Eu não conto. Eu vivo, eu sinto, eu vejo. E às vezes eu até falo isso que você tá pensando assim,
Ah, e você tem essas visões? Por que você não pede para ter as visões dos números da sorte? Sim, eu já até falei, se for pecado, Deus me perdoe, mas muitas vezes eu falei, Senhor, em vez de eu ver uma situação que eu não posso depois, talvez, invertê-la, né? É muito sofrimento, é muita angústia você estar ali pensando que aquela coisa tipo uma certeza que aquela coisa vai acontecer e você não pode fazer nada, que você se sente impotente, mas que você já viu ela acontecendo e, e às vezes você não pode reverter com, né, suplicando, e daí você se sente mal também. E muitas vezes eu já disse, em vez de ver tal coisa, porque eu não, né, que eu não vejo os números da sorte para eu ir lá e enfim, mudar minha situação financeira, mas não é por aí, né? Não é por aí. Não é o que eu quero que eu vejo. E também eu não quero, tem coisa que eu não gosto de ver. Tem cena que eu não gosto de ver. Eu fico mal. E muitas vezes você não sabe onde é que vai acontecer. Se é aqui se é do outro lado do mundo, se é. E você fica aflita, mas você clama, por que que eu vi isso? Por que que eu tenho que estar sentindo essas coisas, né? E você é de carne e osso como todo mundo, e daí você tem essas coisas e você não pode estar falando direto, porque as pessoas te julgam muito, te chamam de louca. Você perde até a credibilidade no meio das pessoas quando você fala essas coisas surreais, essas coisas diferentes, essas coisas de outro mundo, porque é. Mas deixa todo mundo falar que é delírio mesmo, que é loucura, que enfim, é melhor quando você vai se explicar, falar que não é loucura, que não é muita demanda, muita coisa para falar e é uma conversa muito enhavada, sabe? É sim, muito embaraçosa. Eu prefiro só falar que é delírio mesmo. E deixa eu delirar e amar minha vida e acreditar no meu Senhor Deus. E sobre esse negócio de espiritualidade, às vezes a gente se sente até um pouco triste de falar, sabe? E já que eu me sinto triste de falar de espiritualidade dessas inexplicáveis, que eu posso passar um monte de tempo aqui, mas não vai ficar como se eu estivesse falando, não estivesse falando coisa com coisa, tipo isso. Porque para as pessoas que não tem essa reflexão de tempo, eu mesmo hoje eu não vivo muito o relógio de hoje. Mas eu fico pensando muito no tempo num tempo que já passou há muito mais de 1000 anos, sabe? Eu não sei se tem muita gente dessa natureza que gosta de ser curioso, que gosta de saber do passado, de muito tempo atrás, como era o passado mesmo, o passado das nações, essas coisas me convida, sabe, a refletir sobre. Agora o relógio de hoje, que eu deveria ter atenção, com os dias, eu não tô, eu fico assim meio que aérea. Se eu não tiver atenta, eu me perco em que mês eu tô, em que data eu tô, porque é muito vazio para mim. Eu gosto mais de saber do passado longínquo mesmo, passado de mais de 1000 anos atrás, de 3000 anos atrás. Fico pensando aquela nação, como era a tecnologia daquele tempo, né? Que era mais energia da que eu tô falando, mesmo essa energia que a gente emite
que as pessoas acham que é delírio, mas existe a energia humana, a energia que faz alguém estar lá na China e você aqui, você está pensando na mesma hora, ele também está pensando em você no mesmo instante. Antes a gente podia até não saber disso logo na hora, porque não tinha como mandar uma mensaginha, mas hoje pode, porque de repente o mesmo está mandando um oi, um bom dia para você, você também está lá mandando do nada, assim, tipo, conectaram na energia da vida, na energia que eu digo espiritual, na invisível, na que você não conhece. Hoje tem a do WhatsApp, a do telefone, a da internet, que você se conecta por essa. Aí você pode saber que a pessoa está conectada na energia da vida mesmo com você, né? Você sabe, você consegue entender isso. Mas quando não teve essa energia da internet, de mensagem, disso, daqui, a gente se conectava por pensamento mesmo. Praticamente se tocava por pensamento. E isso é real. Isso não estou falando nenhuma besteira, nenhum delírio, não. Isso é a coisa mais normal do mundo, existe. Existe demais. Demais, demais, demais. Por isso que a oração visita as pessoas. É uma energia, gente. É uma energia divina, uma energia de vida. E se você ora por uma pessoa, a pessoa sente. Talvez ela nem saiba quem está orando por ela, mas ela sente que as energias boas estão voltando, estão chegando, está curando, está arrumando a vida dela, né? E eu vou falar uma palavra e como minha cabeça não tá muito legal, tá doendo demais, eu vou falar uma palavra aqui e vamos encerrar o vídeo, né, gente? Deuteronômio, de novo, ontem eu abri aqui, hoje também, olha. Deuteronômio 3, os israelitas derrotam o rei Og. Aí eu vou ler para vocês o versículo. Eu vou ler do 13 ao 15 de Deuteronômio 3. Eu vou ler do 13 ao 15. E para uma metade da tribo de Manassés, dei o resto de Gileade. E toda a região de Bazã, onde Og, gente, o rei Og, havia sido rei, isto é, a terra de Argobe. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argobe, ou é Argobe. Isto é Bazã até a fronteira com Jesur e Macá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como a cidade de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maquir. E para as tribos de Ruben e de Gade, dei o território que vai desde a região de Gileade, na direção do sul, até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale, para o norte. As suas terras vão até o rio Jaboque,
que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Eu, sinceramente, não entendi a palavra não, gente. Aqui só para os especialistas da Bíblia mesmo. Mas o Senhor pediu para eu falar. E eu falei do 3, significa assim. Ó, não é os israelitas derrotaram o rei de Og, não. É as tribos israelitas a leste do Jordão. Isso foi quando Moisés continuou, depois que tomamos, Moisés continuou, depois que tomamos a posse da região a leste do rio Jordão. Dei as tribos de Ruben e a de Gade e a região que fica ao norte de Aroer. Enfim, vou passar a vida aqui lendo, mas não entendi nada. Mas talvez se eu ler um pouquinho para trás eu vou entender que foi porque eles conseguiram, os israelitas derrotaram o rei Og, né? Os israelitas derrotam o rei Seom. Essa é a luta dos israelitas que vem derrubando muita gente, né? Muitas nações, Os israelitas no deserto. Deus castiga os israelitas. É Deuteronômio. Mas as tribos israelitas ao leste do Jordão. Foi o que eu li agora. E isso é sobre eu quero falar um pouco o livro Deuteronômio, gente, que só assim eu vou entender, eu vou conseguir ver por que eu falei, né? Por que eu falei essa palavra em Deuteronômio? Eu, sinceramente, aqui estão. Deuteronômio. No livro de Deuteronômio estão os discursos de Moisés. Os discursos que Moisés fez quando o povo de Israel estava na terra de Moabe, a leste do rio Jordão, depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto. Os israelitas estavam prontos para atravessar o Jordão e para tomar posse da terra de Canaã. Nos discursos, Moisés faz com que o povo lembre do que Deus havia feito nesses 40 anos, como os havia livrado da escravidão do Egito e os havia levado pelo deserto para a terra prometida. Eles mandam que o povo obedeça a Deus e cumpra sua parte na aliança que Deus havia feito com eles, e avisa que serão castigados se forem desobedientes. Moisés entrega novamente os 10 mandamentos toda da importância do primeiro mandamento, que ordena que o povo de Israel adore somente o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Moisés também chama a atenção do povo para as outras leis e ordens que devem governar a vida dos israelitas. Finalmente, Moisés escolhe Josué para ficar no seu lugar, obedecendo a ordem de Deus, sobe ao monte, pisa ao monte, sobe ao monte, é um monte Pisga, parece, gente, de onde vê a terra de Canaã, no outro lado do rio Jordão. Ali no monte morre Moisés, o maior de todos os profetas de Israel. Acima de tudo, o livro de Deuteronômio mostra o amor que Deus tem
pelos israelitas, o Senhor os escolheu para serem o seu povo, portanto eles devem amá-lo e obedecer aos seus mandamentos, para que continuem a receber as bênçãos de Deus na terra onde vão morar. A passagem-chave do livro se encontra em 6:4-6. Ali está o mandamento 64:6. Ali está o mandamento que Jesus chamou de o mais importante de todos. Amém, o Senhor nosso Deus. Amém, amém. Então, ali está o mandamento que Jesus chamou de o mais importante. Amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Então, o livro de Deuteronômio, que eu não estava entendendo, né, gente? Porque falando assim de tomar posse, de ficar, que ali, a partir dali, eles tomaram, né, ficaram ali e tal. Muitas vezes eu não compreendo mesmo, mas se Deus está querendo falar sobre isso que eu falei na estante, sobre você, às vezes, ficar impaciente, achar que nunca mais vai acontecer o bem com você, que você vai ficar ali dormindo naquele lugar ruim a vida inteira, vivendo naquele lugar ruim, né? Naquele lugar de dor, naquele lugar de sufoco, naquele lugar de exploração, naquele lugar de energia ruim. Mas você não vai ficar para sempre. Quando você clama ao Senhor, quando você obedece ao Senhor, quando você ora com amor, com fervor, com força, quando você é sincero dentro do seu coração com Deus, Ele nunca te abandona, nunca te deixa para sempre lá no deserto. Então, eu creio que essa palavra que eu li hoje, mesmo eu sem compreender direito, que foi um recado do Senhor, que você não se desanime. Se você está no deserto, o Senhor está preparando terras preciosas para você começar a reinar, para você começar a viver uma vida de rei, de rainha, uma vida boa. Então, não se preocupe com o tamanho, com o tempo que você fica no deserto, porque a bênção é tão grandiosa, tão maravilhosa depois do deserto, que você nem vai achar que você passou algum deserto na vida. Isso vai ser bálsamo para sua alma. Então, a palavra que eu compreendi foi assim, né? Foi dessa forma. Deuteronômio, que eu estou insistentemente abrindo não é porque eu quero, gente, é o Senhor que me leva a palavra, que me pede para falar essa palavra. E aí eu às vezes não entendo, eu digo, meu Deus, e como eu vou explicar que recado é esse, né? O recado é que não importa o tanto de tempo que você está no deserto, o importante é que você continue firme com Deus, que você ame o Senhor Deus, qual foi a lei mais importante que ela falou, que era uma das leis mais importantes que Jesus falou? Ame o Senhor Deus, com toda a sua alma, com toda a sua força. Sobre isso. Aí não tem deserto que resista. Você vai vencer. Amém? E é sobre isso. E energia ruim a gente tira assim, gente. Confiando no Senhor Deus, que tudo pode, que tudo pode. E que Deus abençoe todos vocês. Achei essa blusinha divina com o nome Brasil, né? E achei, viu, gente? Achei aqui no meio das roupas. Depois eu conto pra vocês como é que é isso. E achei legal e coloquei. E viva nosso Brasil maravilhoso, viva Deus. E viva a alegria, o amor e a paz. E até o próximo vídeo com a fé em Deus.